tem como título Páscoa, o que é mesmo. Na cultura de hoje, o maior símbolo da Páscoa é de longe o ovo de chocolate. Depois, no segundo lugar, vem o coelho. Isso tem apoio bíblico? Zero. São tradições antiquíssimas. Eu poderia gastar um bom tempo aqui explicando de onde vem uma teoria, de onde vem outra, como é que se juntou, mas não vou perder tempo com isso não. Apenas vou dizer que são tradições realmente muito antigas, de origem incerta, confusa, as pessoas não sabem exatamente de onde vieram esses costumes. É uma mistura de folclore com símbolos e rituais pagãos, e com o cristianismo não tem nada. Quando surgiu então o cristianismo, toda esta simbologia foi adicionada ao sentido bíblico da Páscoa. Mas quando você vê um ovo de chocolate, saiba que não tem nada a ver com a Páscoa, tanto do Velho Testamento, como a Páscoa cristã. Então, conforme as Escrituras, qual o mesmo sentido da Páscoa? Páscoa, o que é mesmo isto? Muitos responderiam de imediato, quer dizer passagem. Ótimo, resposta certa. Muito bem, passagem de quê? Do Mar Vermelho? Errado. Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 13, vai explicar precisamente o que é Páscoa, ou já que nós dissemos que Páscoa é passagem, então vai explicar precisamente passagem de quê? Êxodo 12, de 1 a 13, diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, das pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerás do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos na explicação desta palavra. Faze-nos crescer mais no conhecimento da Tua revelação. Faze-nos mais vibrantes com essas verdades, mais sábios para aplicar essas verdades,
3.500 anos depois do acontecimento da primeira Páscoa e 2.000 anos depois do acontecimento da imolação do Cordeiro Pascal, de fato, aquele que veio a ser o que era apontado desde o início, quando os cordeiros foram sacrificados naquele dia no Egito. Nos ajuda então a aplicar nas nossas vidas, a entender essas verdades e traduzi-las, utilizá-las na prática, nas nossas segundas-feiras, nas quartas, nas sextas, no dia a dia. Não é algo teórico, mas para vivermos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo resultado desta pregação. Amém. Não sei se vocês observaram que há 2 vezes a referência à passagem, no versículo 12 e no versículo 13. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Não é este o sentido da Páscoa, e o verbo no hebraico é diferente. Esse primeiro aqui diz que ele vai passar, ele vai praticar algo enquanto estava passando, ele tem um itinerário a cumprir, e esse itinerário era o anjo dele, de Deus, matando os primogênitos, tanto homens como animais, na terra do Egito. Então, não tem nada a ver com esse passar do versículo 12, que era seguir uma rota. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aí está o sentido da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Passar por cima é pessar, no hebraico, de onde veio, acabou ficando Páscoa no nosso português. Poupar, passar por cima de, no sentido de não enfrentar ou não fazer alguma coisa contra, pular por cima. Talvez até no nosso sentido português, passar por cima pode ter a ideia de o fulano foi atropelado, que veio um carro e passou por cima dele. Não é o sentido, é pular por cima, evitar. Esse é o sentido da Páscoa. Iria acontecer ali, naquela noite, a 10ª praga no Egito, que seria a morte dos primogênitos. Para poupar as famílias dos judeus, Deus mandou colocar sangue nas 2 ombreiras das portas e na verga. As 2 ombreiras são verticais e a ombreira ou verga, que é horizontal, chama de verga aqui em cima. As ombreiras são verticais. Molhem com sangue. Quando eu passar para matar os primogênitos dos egípcios, quando eu ver o sangue nas portas, nas 2 ombreiras e na verga de cada porta, eu passo por cima, eu pulo por cima. É uma história emocionante, dramática, terrível. Quando queremos nos concentrar de fato no que ocorreu, nós vamos pensar nos primogênitos egípcios morrendo, bois morrendo, cavalos morrendo, animais de todo tipo morrendo, e muito especialmente, claro, os filhos mais velhos, com 1 ano de idade, com 6 meses, com 10 anos, com 30 anos, o filho mais velho da família morreu. A quantidade de choro, de gritos, de lamentos, os judeus extremamente tensos, ouvindo gritos vizinhos, tendo que tomar uma refeição às pressas,
as portas molhadas de sangue de um cordeiro que mataram naquele dia. 4 dias ele estava reservado para aquilo. Talvez ouvindo lamentos de famílias de judeus que não passaram sangue na porta. E nós pensamos nisso tudo. Mas é interessante que a tendência é pouco pensar no cordeiro, no próprio cordeirinho de 1 ano. Nós até falamos do sangue do cordeiro, mas com uma certa frieza, como se fosse uma espécie de tinta que resolveu o problema. Mela a porta com algum líquido vermelho, e quando Deus passar, aí ele passa por cima, ele não vai entrar e vai matar a pessoa lá. Mas é bom se lembrar que aquilo que estava molhando aquelas portas era sangue de um animal morto. Morto. Tinha a vida dele, tinha uma saúde perfeita, inclusive era condição para o cordeiro que seria morto, era ter a saúde perfeita, não ter defeito algum. Ele estava feliz da vida. O cordeirinho lá com 1 ano, sem doença alguma, sem mancha nenhuma, e teve que morrer para dar o seu sangue, que salvaria muitas vidas naquela casa, ou talvez com mais de uma família naquela casa. Como eu já disse, quando se a família fosse muito pequena, ia sobrar muita carne de cordeiro, então chama famílias vizinhas também pequenas, que somadas dariam então um grupo maior de pessoas. Então o sangue daquele cordeiro iria salvar uma família, 2, 3. Então não é difícil concluir que o cordeiro foi personagem central de tudo aquilo. Sem ele, tira a figura do cordeiro, nada daquilo teria sido possível dentro do plano de Deus. Depois de tudo ter passado, é fácil imaginar a alegria dos judeus, ao mesmo tempo de ouvindo gritos dos egípcios, vendo seus filhos mais velhos poupados, vivos, e comemorando, saindo do Egito naquela noite, daquela situação terrível que se encontravam já há muito tempo, escravos cada vez mais explorados pelo faraó, e agora comemoravam a Páscoa juntamente, ou seguida pela saída deles do Egito. Pena que não podiam compartilhar aquela alegria com o cordeiro, porque o cordeiro estava morto, para poder gerar tudo aquilo que redundou na alegria deles todos. Ele não estava mais lá para comemorar. O fato é que, a partir daquele dia, estava estabelecida a festa da Páscoa, que dali em diante deveria ser comemorada pelos judeus, com várias instruções aqui, algumas eu vou comentar. Observe que a Páscoa não era um fim em si mesmo, mas era um símbolo muito mais profundo de alguma coisa que iria ocorrer no futuro. Obviamente, eles não tinham esta noção clara quando aconteceu isso, mas agora nós temos a vantagem de olhar para trás e ver que de fato haveria algo muito mais profundo, que iria envolver não vidas humanas aqui na terra, mas vidas humanas na terra sim, mas especialmente eternidade adentro. Não era apenas uma questão de morte ou salvação nesta vida, nesta terra somente. A parte desta vida, a parte desta terra, seria o aspecto pequeno, miúdo, do que viria lá na frente, com relação a este assunto aqui de Páscoa. E como a Páscoa original, no centro desse acontecimento estará também um cordeiro. Qual seria a passagem mais direta
do Novo Testamento que fala que Cristo é o Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios 5 e 7. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: às vezes dá uma vontade de ver todo o contexto e explicar para vocês porque que Paulo disse isso nesse contexto, mas não vou, porque eu quero desenvolver um pouco mais algumas semelhanças da Páscoa com a nossa vida cristã. Então, ele diz aqui, falando da arrogância deles, que eles estavam em pecado, a igreja de Corinto, e estava exortando e raiando com eles: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esta é a passagem do Novo Testamento que mais diretamente afirma que a Páscoa apontava o Cordeiro Pascal do tempo de Moisés, e depois do tempo seguinte a Moisés, em que comemoraram a Páscoa como parte da lei, da ordenança que Deus queria para os judeus. Tudo isto apontava para um Cordeiro Pascal, não mais um animal, mas Cordeiro no sentido metafórico, que está aqui literalmente identificado: Cristo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, seria então o nosso Cordeiro Pascal. Paulo faz uma analogia aqui, em que eles deveriam comer um pão sem fermento. Vocês viram, pão asmo significa sem fermento. Paulo aqui faz a aplicação do fermento como sendo uma coisa ruim, uma coisa maliciosa, e em outras partes da Bíblia se fala em fermento como símbolo mesmo de pecado, de coisa que não agrada a Deus. Paulo focaliza exatamente nesse aspecto. Lançai fora o velho fermento, ou seja, a vida de pecado, a incredulidade de vocês, a iniquidade de vocês, na vida de vocês, não inclui mais o velho fermento ou a prática pecaminosa, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Aos olhos de Deus, vocês não têm mais pecado algum, vocês foram perdoados em Cristo. E é aquela velha tensão que existe entre o que nós somos aos olhos de Deus e como nós vivemos no dia a dia aos olhos de Deus. Então, aos olhos de Deus, nós fomos justificados, fomos considerados kit diante da justiça divina. Somos já, quando Ele olha para nós com a justiça dEle, Ele não vê mais pecado algum, porque Ele vê Cristo na nossa frente, e o sangue de Cristo nos limpou. Então, nós somos de fato nova massa. Nós não temos mais pecado aos olhos de Deus. Se tivéssemos iríamos para o inferno, não seríamos filhos de Deus. Então, nós somos de fato nova massa. Mas lançai fora o fermento, para que sejais nova massa. Nós somos ou não somos? Aos olhos de Deus, somos. No dia a dia, infelizmente, você peca um bocado. Eu também. Então o que Paulo diz é: sejam coerentes. Do jeito que vocês são aos olhos de Deus, uma massa nova, sem fermento algum, sem pecado algum, vivam assim. É isso que ele quer dizer. Façam da sua vida um reflexo exato do que vocês são posicionalmente aos olhos de Deus. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos
da sinceridade e da verdade. Só vou até aqui em 1 Coríntios 5 e 7, no que eu queria explicar, mas então fica evidente que todo o significado da Páscoa, que iniciou-se naquele dia em que eles saíram do Egito, em que um cordeiro era sacrificado em cada casa, apontava para o nosso cordeiro pascal. João capítulo 1, versículo 29, na frase famosíssima de João Batista, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele diz, João 1 e 29, no dia seguinte, viu João, no caso João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Agora pare aqui, porque ele chamou aquele homem que ia passando, que era ninguém menos do que Jesus de Nazaré, por que ele disse, eis o Cordeiro de Deus? Qual o motivo? Poderíamos imaginar vários motivos, temos até base bíblica para isso, mas não precisa, porque o próprio João deu na mesma frase, no mesmo fôlego, ele já foi explicando por que ele chamou Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. E que tem uma coisa a ver com a outra? Que tem um cordeiro para tirar pecado de gente? Essa frase vai encontrar sentido na Páscoa, quando um cordeiro era sacrificado, foi sacrificado, o sangue dele foi derramado, e quando Deus viu, desconsiderou o fato de que eles eram seres humanos, pecadores, e que mereciam a punição de Deus, no caso específico, aquela 10ª praga, mas não vou fazer isso com vocês, eu não vou ver os pecados de vocês, vou pular por cima. Então, nesse sentido, o sangue daquele cordeiro evitou que a justiça de Deus, especificamente mostrada através da 10ª praga, fosse exercitada sobre os judeus. O sangue de Cristo tira o pecado do mundo, chama para si, como se o sangue daquele cordeiro tivesse absorvido o que haveria de pecaminoso naquelas pessoas que mereceriam a condenação da 10ª praga. Quando Jesus morreu, foi mas foi o apóstolo João que observou que nenhum osso foi quebrado. João capítulo 19, versículo 32. João 19, 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, 2 homens, vocês sabem disto. Os 2 tiveram as pernas quebradas, que era muito comum para os crucificados. Era algo comum, quebrar as pernas e furar com a lança ao lado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Quer dizer, o segundo costume foi feito em Jesus, o primeiro não. Aquele que isto viu, João, ele se refere a si próprio assim, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. João aqui dando um testemunho fortíssimo, de ter visto com seus próprios olhos isto acontecer. É o peso do testemunho pessoal de João. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E é outra vez de escritura, e cita outra que eu não vou comentar. Mas nenhum dos ossos será quebrado. Onde é que diz isso?
Eu não li isso em Êxodo 12, de 1 a 13, mas está lá em Êxodo 12, no 36. Vamos voltar a Êxodo. Êxodo 12, 36, o mesmo capítulo. Agora, no final, ele repete, ou antes do final, mas já para o final do capítulo, ele repete e ele acrescenta algumas ordens com relação à comemoração da Páscoa. Aí ele diz no versículo 36, 46, desculpem: o cordeiro há de ser comido, 46, Êxodo 12, 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Então era proibido quebrar o osso, os ossos do cordeiro. 1500 anos depois, Jesus está numa cruz, crucificado ao lado de dois homens. Nos dois homens fazem o que era costume fazer com os crucificados: quebram as pernas e furam o lado. Não quebraram as pernas de Jesus, porque ele já estava morto, mas furaram de lado. Não fizeram um, mas fizeram outro costume. Aí João viu o apóstolo e disse: epa, isso aqui está escrito. Há 1500 anos Deus proibiu de quebrarem os ossos do cordeiro da Páscoa. Não foi quebrado um osso de Jesus Cristo para cumprir aquela ordem de Deus. Esse é o nosso cordeiro da Páscoa. Uma associação absolutamente direta entre o cordeiro pascal e o Senhor Jesus Cristo. Por que era proibido quebrar os ossos do cordeiro? E qual a aplicação disso para o Senhor Jesus Cristo? Não sabemos bem. Talvez por causa da pressa que eles tinham de sair. Havia o costume de comer o tutano, que ainda hoje algumas pessoas fazem isto, que é uma parte interior aos ossos, inclusive com muita proteína e com muita energia alimentar. Eles faziam isso. Então, pode ser que não havia, pode ser não, que não havia tempo, não havia. Pode ser por isso, pelo fato de não haver tempo. Outros, então ficou esta ordem, e o fato de ter acontecido com Cristo foi simplesmente para provar que ele era o cordeiro pascal. É interessante que alguns dizem: não, mas Jesus fez as coisas, e dizia: isso foi para que cumprisse a Escritura. Ora, mas ele sabia como era a Escritura, então ele fazia igualzinho. Era o contrário. Eu estou cumprindo isso aqui porque a Escritura diz, eu estou cumprindo isso aqui porque a Escritura diz. Isso não tem muito valor não, qualquer um podia fazer aquilo. Muito bem, e depois de morto? Não quebraram os ossos dele, porque estava morto. Ele não disse: não quebre os meus ossos, porque eu estou morto, as minhas pernas. Ele estava morto. Então esse cumprimento da Escritura aconteceu com ele morto. Como é então? Vamos, argumentem agora, digam vocês incrédulos, que ele cumpriu de uma maneira forçada, consciente, para se fazer de Messias, forçando a barra, como se diz. Muito interessante essa observação, eu li em algum lugar. Para se cumprir a Escritura. Alguns acham que era uma maneira de Deus não ter mais permitido o abuso sobre ele. A última coisa que Deus permitiu foi a lança ao lado dele, mas o quebrar dos ossos não. Aí alguém já acha, né, é para mostrar que o vigor dele não foi totalmente quebrado, 100%. Aí já entram algumas especulações que não vale a pena nós tentarmos imaginar, porque a Bíblia não revela o motivo exato. Talvez tudo que Deus queria era isso mesmo, mostrar que uma profecia
ou que uma ordem que ele tinha dado para um tipo de Cristo, que era o Cordeiro Pascal, iria ser rigorosamente cumprida do antitipo. Antitipo é aquele do qual o tipo é modelo. Então iria ser cumprido em Cristo, depois dele morto, sem nenhum mais controle sobre a situação. Então a analogia é clara, voltando para o sentido geral de Cristo ser o Cordeiro Pascal. Com o seu sacrifício, ele derramou o seu sangue para libertar muitos da morte eterna. Quem crê em Cristo é como se colocasse o sangue dele sobre a sua própria alma, sobre a sua própria pessoa. Deus, ao condenar as pessoas pelos seus pecados, exercendo a sua justiça, da qual ele tem todo o direito de fazê-lo, ele passa por cima, ele pula sobre aquela pessoa em que ele olha e tem o sangue de Cristo na sua alma, e poupa aquela alma da maneira como poupou os primogênitos dos judeus na época. É interessante que não bastava matar o cordeiro, derramar o sangue dele. Pronto, vamos até aqui. Eu não posso melar a casa por motivo tal ou tal, não vou fazer, mas eu fui até aqui, Senhor, eu obedeci, reservei no dia 10 do mês, eu reservei o cordeiro, guardei o cordeiro 4 dias ali trancadinho, no dia 14 eu matei o cordeiro, tudo como foi feito. Agora, esse negócio de melar a porta, isso eu não entendi bem, e acho que não tem muito sentido não, e isso eu não vou fazer não, mas eu derramei o sangue do cordeiro. Muito interessante isto. Tem que fazer tudo o que Deus mandou, e o passar do sangue na porta mostra um passo além de simplesmente ir até um certo ponto do que Deus disse e obedecer um pedaço do que Deus mandou. Imaginem vocês se naquela casa em que mataram o cordeiro, derramaram o sangue do cordeiro e não pintaram a porta. Imagine se o primogênito daquela família iria ser poupado. Iria não. Uma obediência até o ponto máximo, mas não chegou lá, não aplicou o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Aquele que não aplica o sangue de Cristo na sua própria alma, não é salvo, vai para o inferno. Acreditando em Cristo, crendo em Cristo, adorando Cristo como Deus, como uma criatura deve adorar o seu Deus, respeitando o nome de Cristo, usando o crucifixo de Cristo no pescoço, na sala, no carro pendurado lá no para-brisa, não importa. Pode chorar quando assiste um filme da Paixão de Cristo. Já foi ver a encenação lá dos artistas da Globo lá, aquela coisa lá. Pode ter até um certo carinho com o nome de Jesus Cristo, não importa, isso equivale a chegar só até um ponto. Eu matei o cordeiro e vi o sangue dele ali, mas não apliquei na minha porta como Deus mandou. E como é que eu aplico o sangue de Cristo na minha porta? Fé, e dizendo: Senhor, eu sou pecador. Fé que inclui isto: eu sou pecador, mereço morrer, mas pela tua graça tu vais me salvar. Eu sei que sou, eu me arrependo disto, eu não quero estar longe de ti, eu não quero que tu me condenes, não quero enfrentar a tua condenação, mas eu não posso fazer nada. Ele pode, fez, está ali, pois eu acredito, creio, e eu aplico aquele sangue sobre mim, entendendo que ele tem poder de perdoar os meus pecados. Mas se ficar só nisso, de acreditar em Jesus, achar que ele foi muito bonzinho, então, vai para o inferno achando Jesus Cristo muito bonzinho,
Não tenha dúvidas. Mais 3 analogias sobre o Cordeiro Pascal e a pregação encerra. Devia ser sem defeito. Já li a passagem, versículo 5. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 22. (21 e 22). Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pronto. Analogia perfeita. O Cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito. Cristo não teve defeito algum moral, espiritual, de nenhuma ordem. Quando pensar em Cristo, pense alguém perfeito, em todos os aspectos. Perfeito. 3. Isso é interessante. A Páscoa era exclusiva para Israel. Volte lá, Êxodo capítulo 12, versículo 42 e 43, que diz assim, eu já cheguei, não vou lhe esperar muito não. Êxodo 42 e 43. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Ou seja, era para Israel e somente para Israel. Mas Deus admitiu exceções. Um escravo comprado e um estrangeiro hóspede, desde que circuncidados, poderiam então participar. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, se eles estavam dispostos a cumprirem a exigência mais básica que havia para um judeu macho, obviamente, era ser circuncidado. Você concorda em ser circuncidado, seu estrangeiro? Concordo. Então vamos lhe circuncidar. Você pode ter 2 anos de idade, 10, 20, 100. Você concorda em circuncidar e você pode participar da nossa Páscoa. Tudo bem. Se não, eu não quero me identificar a este ponto com os judeus, então não participe. A salvação, a analogia que eu quero fazer, ela é exclusiva para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, diz que o próprio Deus comprou a igreja dele com o seu sangue. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cristo comprou a igreja com o próprio sangue. Que sangue? O sangue pascal. Então o sangue do Cordeiro Pascal de Cristo, que foi derramado, ele é utilizado na compra de almas que passam a pertencer à igreja. Então a salvação de Cristo é exclusiva à igreja. Pelo menos na época de existência da igreja, desde que começou a igreja primitiva, até o dia em que Cristo vier arrebatá-la nas nuvens. Mas pertence à igreja. Quando se fala em pertencer à igreja, pressupõe-se ser membro de uma igreja local.
Pressupõe-se alguém se identificando como crente, dizendo que é crente em Jesus Cristo, vivendo como crente, discípulo de Cristo. Mas como lá havia exceções, aqui também tem exceções. Pessoas que não pertencem a qualquer igreja local, não são conhecidas como crentes, pertencem até a outras religiões, ou mesmo não têm qualquer religião, mas que serão salvas. Serão salvas pelo sangue de Cristo? Pessoas que não pertencem a uma igreja local, nem são identificadas como um crente em Jesus Cristo? Sim, pessoas que obedeceram a Deus no ponto mais básico, mais essencial para qualquer pecador: arrepender-se dos seus pecados, como já expliquei, e com fé íntima, sincera, render-se a Cristo. Ou seja, molharam a porta das suas almas com o sangue de Cristo. Basta isto para a condenação eterna não os alcançar. E por que não fazem parte de uma igreja local? Não sei, circunstâncias da vida dessas pessoas. Por que não foram batizadas como deveriam ter sido? Não sei, vamos ver caso a caso. Mas é importante entendermos a essência, que para a salvação acontecer, basta colocar o sangue de Cristo sobre a própria pessoa, através de uma fé verdadeira, que é acompanhada por um arrependimento verdadeiro e uma profunda entrega da própria vida ao Senhor Jesus Cristo. É isto que caracteriza um salvo. Exceções, sim. A Páscoa era para os judeus, mas se um estrangeiro estiver lá e quiser, circuncida e tal. Então, eu acho que poderá haver e deverá haver surpresas no céu, quando nós chegarmos lá e ver pessoas que não eram membros de uma igreja batista, ou uma igreja evangélica boa, não eram nem identificadas, talvez cristãs, ou nem isso, não se reunia com ninguém, morava só, morava no meio do mato, eu não sei, mas entendam que para ser salvo não precisa fazer parte de uma igreja, é o normal. Não precisa ser batizado, é o normal, é obrigatório ser batizado. Mas isso não elimina, não tira da pessoa a condição de estar molhado com o sangue de Cristo. E a justiça divina, quando vê o sangue de Cristo, passa por cima, pula, não vai condenar aquela alma ao inferno. Isso é uma exortação para que nós deixemos de vir à igreja, deixemos de cumprir os mandamentos que Deus mandou relacionados com a igreja, se batizar, tomar ceia e tudo mais. Claro que não. Estou falando de exceções, mas existem. Esperem surpresas no céu. Então, lição prática: muito cuidado em julgar. Em julgar. Nós não podemos dizer fulano vai para o céu. Ou no caso aqui, fulano não vai para o céu, não é da igreja evangélica, crente, batista, não sei o que, batizado para dar o dízimo, não faz nada disso, não vai para o céu. Nem tem perigo dele ir para o céu. Tem, é bem perigo, né? Tem possibilidades dele ir para o céu, sim. Não julgue a alma de ninguém. Você pode dizer o seguinte: eu afirmo que o fulano não tem uma vida cristã sadia, conforme Deus estabeleceu no seu Novo Testamento. Sim. E tem muitos bebês que nascem sem ser sadios. Tem bebês doentes. Tem bebês diferentes. Sadio não é no comportamento eclesiástico. Pode até ser uma pessoa que tem um alto nível moral, de cidadão, familiar,
mas eclesiasticamente a ligação dele com a igreja local que a Bíblia manda, o batismo dele que a Bíblia manda, a ceia com os irmãos da igreja dele que a Bíblia manda, ele não faz nada disso. Não é saudável. Então isso nós podemos dizer. Até eu vou usar a palavra que muita gente evita, julgar. Podemos julgar nesse sentido. Fulano pode até dizer que ama Cristo, se entregou a Ele e tal, mas ele não tem uma vida cristã saudável. Pode afirmar. Porque é importantíssimo a maneira como uma pessoa vai servir a Cristo pós-conversão. E a maneira única que tem para servir a Cristo, de maneira que o agrada, é através de uma igreja local. Mas isso não quer dizer que não seja salvo. Terceiro, a Páscoa, já como acabamos de dizer, era exclusiva para Israel. Mas alguém pertencente a Israel que não colocou o sangue na porta, eu já me referi a essa situação de passagem, teve que enfrentar a praga. Judeuzão da gema, o pai judeu, a mãe judia, os filhos todos judeus, puros, não passou o sangue na porta, enfrentou a condenação e o mais velho ali morreu. A salvação é para a época atual, já comentei. Comentei que pertencer à igreja de Cristo não significa obrigatoriamente fazer parte de uma igreja, ser batizado, tudo aquilo já comentei, já expliquei, apesar de ser o padrão, obviamente. Então, ao contrário de alguns que não fazem parte da igreja, mas que serão salvos, igreja local, digo, local. Alguns que fazem parte de uma igreja local não serão salvos. Alguns que não fazem parte serão salvos da igreja local, se tiverem o sangue de Cristo sobre si. Pelo mesmo motivo de ter que ter o sangue de Cristo sobre si, muitos que fazem parte da igreja local, veteranos na igreja local, batizados na igreja local, ceia todo mês na igreja local, diácono na igreja local, pastor na igreja local, não interessa. Muitos que fazem parte de uma igreja local, excelente igreja, pessoas excelentes também, bom marido, bom pai, bom irmão, boa pessoa, excelente cidadão, não vai para o céu. Por quê? Porque não molhou a sua alma com o sangue do Cordeiro Pascal. Isso só quem sabe é Deus, com a sua justiça. Eu não consigo olhar para o coração de um irmão aqui e ver o estado dele de salvo. Você não consegue olhar para mim e dizer: o pastor Mauro efetivamente molhou a alma dele no sangue de Cristo. Você não consegue ver. Pode ter evidências de todo jeito, comportamento, testemunho, doutrina, confissão de fé, um monte de coisa, mas não vê. Não vê. É absolutamente invisível a não ser para Deus. Então, esse vai lhe perscrutar no dia certo. É apavorante a ideia de Deus olhar para alguém tido como crente há muito tempo, filho de crentes, neto de crentes, batizado com grande pompa, com festa depois em casa. Deus olhar e diz: cadê o sangue de Cristo aqui? Onde é que está o Cordeiro nesta vida? O sangue do meu filho na porta desta vida? Não estou vendo. Senhor, mas eu isso, aquilo. Não estou vendo o sangue de Cristo nesta vida, meu amigo. Neste momento, tudo que ele fez com relação à igreja local, a participação dele e tudo, nivelou a zero na hora de definir para onde ele vai. Pessoas que pertencem a Deus ou à igreja local, deixa eu dizer de outra forma,
pessoas que pertencem de fato a uma igreja local, mas que pertencem à verdadeira igreja de Deus dos salvos, somente de fachada. No íntimo são desobedientes. Vamos estender um pouquinho mais, eu já queria encerrar, mas eu quero ler isso aqui. 1 João 2, 18 e 19. Um tema deste é muito, muito sério, significativo, que não justifica uns minutos a mais para nós explicarmos o que nós gostaríamos. 1 João 2, 18 e 19 diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Olha só, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora eu pergunto eles se foram, mas um mês antes dele terem ido, estavam lá, e depois deles chegaram outros. Pode ter saído, pode ter ficado lá dentro. Então a igreja estava entranhada de pessoas que João chama de anticristos. Saíram, mas entraram outros depois. 1 Coríntios 11 e 19. Já cheguei, vou ler rápido. Porque, basta você ler. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Estava falando de divisões na igreja antes. Divisões, aqueles que são de fato, aqueles que não são. Então não é novidade no Novo Testamento isso. Atos capítulo 20, versículo 30. Já cheguei, diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, a igreja tem pessoas que jamais passaram pelo plano básico de salvação, jamais molharam as suas almas no sangue de Cristo. Não é comum, mas acontece de alguém que depois de muitos anos frequentando a igreja se converte. Aconteceu o caso de pastor, eu conheci anos e anos aqui, missionário. Aí num acampamento, na hora de um apelo, ele levanta a mão. As pessoas não quiseram acreditar. Como pode? E ele disse que o coração dele começou a arder, e ele foi honestamente descobrir que não era crente. Achava que não estava enganando as pessoas, porque queria enganar um lobo. Não. Mas o coração dele não tinha entendido o evangelho de uma maneira plena. Se tivesse morrido antes, não teria ido para o céu, e todos achariam que ele tinha ido para o céu. O pastor fulano foi para o céu, óbvio. Óbvio? Será? Cuidado com essas obviedades aparentes nas coisas espirituais. Tenha muito temor e tremor sobre isto, ao falar de outro e ao olhar para dentro do seu próprio coração. Eu quero encerrar observando, de todas as analogias que nós vimos aqui, eu quero fazer agora uma observação de algo exatamente oposto. Ocorreu no Egito naquela noite que iniciaram a comemoração da Páscoa, mas não ocorre hoje. Eu comentei sobre o pobrezinho do cordeiro, que estava morto, não podia mais fazer parte da comemoração da família, depois que o anjo destruidor passou, matando tudo que era primogênito dos judeus, dos egípcios, e não matou os judeus que tinham sangue nas portas. Alegria enorme, vamos sair daqui, vamos para a terra prometida que mana leite e mel e tal, e o cordeiro estava morto, não podia mais compartilhar a alegria. Mas conosco não é assim. O nosso cordeiro morreu para nos salvar,
mas conforme nós cantamos hoje abundantemente aqui, ele ressuscitou. Esta é uma diferença básica entre o pobrezinho do cordeiro lá, que lá ficou morto, e fim para ele. O nosso cordeiro ressuscitou. Vou ler uma passagem só, dentre centenas que poderia ler, Atos capítulo 2, 22 e 24. Que diz assim, Atos 2, 22 a 24, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, versículo 24, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Ele ressuscitou. E nós falamos de alegria dos judeus, que o cordeirinho não participou lá, mas o nosso ressuscitou, e com muita alegria. Eu faço questão de observar isso. Tem mais duas passagens aqui que eu não tinha percebido, mas eu quero ler. Isaías capítulo 53, versículo 10, que diz assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, basta você ouvir se quiser, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele, o próprio Cordeiro, o Messias, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E a passagem continua, mostrando a alegria do Cordeiro, depois de ressuscitado, olhar para trás, ver o penosíssimo trabalho da sua alma produziu a salvação de tantos. E Hebreus 12 e 2, Hebreus 12 e 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu preguei em quarta-feira recentemente sobre este versículo, não vou nem ler o restante da passagem, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, muita alegria. Hoje de manhã comentei sobre o gozo, a alegria que existe dentro do coração do nosso Deus, e essa alegria não tem como alvo apenas a si próprio, o Senhor Jesus Cristo, mas Ele reparte conosco. E agora eu encerro com João 15 e 11, passagem gostosa essa, quando ele diz assim, João 15 e 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, ele transfere para nós a alegria do coração dele por ter sido o Cordeiro da Páscoa. E esta profunda alegria que nós sentimos hoje, por sermos salvos, não vem de nós. É Ele cumprindo o que ele disse aqui em João 15, 11. Ele passando para nós a alegria dele. A sua alegria de ser salvo é um reflexo, certamente muito pequeno, muito modesto, porque você ainda é misturado, a sua alma ainda é misturada com o pecado. Então ainda é muito pequena essa alegria que nós temos, é fugaz, estamos alegres hoje, amanhã não estamos tanto, aí estamos de novo. Graças a Deus por essa alegria, por esse gozo, que seria de nós sem isto, mas não é nada comparado com o gozo que teremos lá. Pois bem, este gozo que você tem agora aqui, já é um ar novo, uma delícia, nesse mundo perdido que você sente, não vem de você, não foi gerado por alguma coisa boa, intrínseca a você,
Esta alegria que você tem no coração por ser salvo, vem dele. Ele reparte, ele dá um pouquinho da alegria que ele tem no coração dele para você. Cada vez que você se sentir alegre em Cristo, diga assim: obrigado, Senhor, porque recebi agora um pouquinho desta tua alegria. Eu não tenho nada para gerar em mim mesmo tanta alegria, tanto gozo. Tu tens e me dá. Muito obrigado. É assim que devemos fazer. Então, que Deus nos abençoe ao refletir essas coisas, lembrar que nós fomos salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e levar amigos, tentar levar amigos, parentes, queridos que não creem nessas coisas no sentido máximo de jogar para a própria alma, como já expliquei. Vamos lembrar eles que o efeito, que isso ocorreu há 2000 anos, a morte de Cristo, mas o efeito da Páscoa, o efeito da morte do Cordeiro Pascal pode ser sentido e aplicado efetivamente, poderosamente ainda hoje. Qualquer dia é dia, qualquer hora é hora para alguém dizer: Senhor, eu quero esse sangue sobre a minha alma, e agora eu estou justificado, e tua justiça não vai mais me condenar, porque ela vai passar por cima, ela vai olhar, não ver mais pecado, porque tu me limpaste com teu sangue. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que tanta coisa que foi dita aqui seja útil para as nossas vidas. Salva pessoas que não têm ainda tido em suas almas o efeito salvador do sangue de Cristo sobre si mesmo. Pode crer nele, gostar dele, simpatizar com ele, orar para ele, rezar para ele, em nome que queira dar, carregar símbolos que apontam para ele, uma suposta foto dele, desenho, uma imagem artística, um terço, uma cruz. Nada disso vai resolver se a pessoa não disser: Senhor, mela minha alma com o sangue de Cristo e passa por cima da minha condenação, me leva para o céu juntamente com aonde o Cordeiro está. É em nome de Cristo, deste Cordeiro eterno, maravilhoso, que eu te peço e te agradeço. Amém.